É habitual fazer balanço de fim de ano. É uma coisa arbitrária, porque 31 de dezembro seria uma data mais importante do que 17 de agosto. Tudo isso é arbitrário. Mas quando nós temos um presidente que é eleito por um mandato de 4 anos, que coincide com os anos calendários, fazer o balanço do primeiro ano de governo tem importância. Até porque estamos entrando num período que são razoáveis férias, recesso parlamentar, tudo. Então isso significa que durante todo um tempo nós vamos ter uma espécie de gestão do que aconteceu esse ano e ver o que está acontecendo para o ano que vem. Bom, primeiro de tudo, nós começamos com um espetáculo, que foi a entrevista que por esses dias o presidente deu à imprensa, na qual ele falou de sexo sem parar. Ele fugiu do assunto do filho dele, acusado, ou pelo menos suspeito, de ter agido mal com dinheiro, questões talvez de lavagem de dinheiro, enfim, questões que foram levantadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que não está sujeito ao governo federal, não está sujeito ao ministro Sérgio Moro e, portanto, agiu com independência. Então, o presidente reagiu de uma forma que talvez tenha sido a mais absurda de todo o seu mandato. Já uma pessoa que não costuma dizer muito coisa com coisa, ontem ele foi particularmente agressivo em relação aos jornalistas, insinuando a homossexualidade quando se perguntava simplesmente se haveria ou não a transferência da Embaixada do Brasil para Jerusalém. Eu creio que a imagem do presidente está cada vez mais fraca. E isso coloca uma questão importante, que é tal é o nível de absurdos cometidos pelo governo federal, tal é a falta de empatia no ministério, tal é a incompetência desse governo, inclusive dos ministros ditos-chave, porque Paulo Guedes é alguém que só procura problema, que não dá importância à educação como fator produtivo, apesar de ter investimentos fortes, ele e sua irmã, na área de educação. Sérgio Moro só pensa em punir, num país que já tem 800 mil presos, 8 vezes mais do que tinha 30 anos atrás. Você chegar a 1 milhão de presos não é exatamente um sucesso, não resolve nada. É extremamente caro colocar gente na cadeia e manter gente na cadeia. E isso para não falar dos outros ministros que, talvez com exceção da ministra da Agricultura, que tem já o defeito de apoiar os agrotóxicos, mas os outros são ministros piores. Eles indicam uma falta total de empatia, de sentimento, de compaixão, de pensar no outro, a declaração do ministro Guedes de que a desigualdade social não é com o governo, é uma declaração extremamente esquisita, porque, afinal de contas, não é o mercado sozinho que vai reduzir a desigualdade social. Aí que entra o governo. Pois bem, diante de tanta coisa estranha, há pessoas que pensam, bom, será que o presidente quer dar um golpe? Será que existe lógica, método nessa loucura? Será que, brigando com todo mundo, brigando até com oficiais generais, brigando com os seus braços direitos que levaram à presidência, será que ele tem uma outra intenção por trás disso? E essa outra intenção seria, talvez, a de dar um golpe? É uma coisa que tem sido sugerida por vários. Eu, sinceramente, não vejo essa viabilidade. Dizem que o presidente fala muito para a sua base, que tem uma base mais forte no baixo oficialato do que nos oficiais generais, mas não dá para sentir uma lógica de governo, um projeto de governo, no que até hoje foi apresentado pelo presidente Bolsonaro. Mesmo se fizermos a distinção entre os ministros que só falam hostilidade, como o ministro da Educação, do Meio Ambiente ou das Relações Exteriores e a ministra Damares, mesmo se distinguirmos esses ministros um tanto mais sensatos, o resultado não é um projeto de Brasil. Nós não temos um projeto de Brasil aí. E isso é muito complicado. É muito complicado. Então a sociedade vai ter que pensar muito bem de que maneira ela faz os valores democráticos, os valores da Constituição prevalecerem no próximo tempo. E essa é a grande questão nossa nesse período que temos à nossa frente.